Boa noite, meus bebês especialistas. Viana aqui para a gente começar mais uma aula aí de Excel básico. Bora lá para o exercício 2 para a gente aprender nessa noite aí. Bem, aqui no caso, a gente está com o controle de notas de alunos. Conforme eu falei, né, cada aba aqui tem um exercício. Aqui embaixo vocês têm um enunciado com o que está sendo pedido para que vocês façam, tá? Eu já falei para vocês, esse material está disponível aqui na descrição da aula de hoje, ele vai ficar disponível para vocês aí. Não deixem de baixar esse arquivo aqui é aula 2, exercício 1, tá bom? Vou reforçar aqui, por favor, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o like aqui no nosso vídeo, isso é muito importante, né? Porque toda vez que você dá um like aí, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. Toda vez que a gente lança um novo vídeo, vocês acabam recebendo as notificações aí. Lembrando, gente, que na BV Consultoria aqui, a gente posta vídeo aí para vocês toda segunda, quarta e sexta. Não deixe de assistir, deixe seus comentários com que conteúdo que vocês querem que a gente traga aqui para vocês, tanto de Excel, Power BI, o Word, PowerPoint também, que são as funções, são os sistemas e programas que a gente vai trazer aí para vocês, tá bom? Bem, vamos lá então. Está pedindo aqui para calcular as médias utilizando a função média, mas considerar um peso 3 para o trimestre, considerar para o terceiro trimestre peso 2. Essa média aqui já é uma média ponderada. Ele está pedindo, gente, que aqui a gente considere por o terceiro trimestre um peso 2. Como é que eu faço isso? Eu já deixei aqui para vocês um breve comentário para com a memória de cálculo da planilha de como a gente vai fazer. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou resgatar a fórmula média lá, igual a média. Vou selecionar aqui, pessoal, olha que interessante. Vou selecionar um intervalo, olha lá. Selecionar o intervalo, tá vendo aqui? Observem, estou selecionando o intervalo de B5 até D5. Vou colocar ponto e vírgula e vou selecionar de novo aquela célula que ele me pediu para considerar duas vezes. Peso 2 é porque eu quero que ele tenha a consideração duas vezes na fórmula da média. E vou colocá-la de novo. Olha lá, vou fechar parêntese, 5. Olha lá, observem lá que eu repeti aquilo que está no comentário aqui para vocês, tá bom? Significa, então, gente, que esse aluno, Cristina Pentium, perdão, ela tirou uma nota 5, uma média 5, né? Perdão, aí uma média 5. Para obter o resultado, eu vou usar a função se, mas qual é a situação? Para usar aqui, eu vou colocar se ele está aprovado ou reprovado. Se ele obter média maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se ele obter média menor do que 6, ele está reprovado. Então, vamos lá, aqui na posição F5, vou escrever aqui, ó, igual, vou lá, o se, que a gente já aprendeu, vou abrir parênteses e vou comparar. Se esse carinha aqui, ele é maior ou igual a 6, ponto e vírgula, ele está aprovado. Se não, pessoal, o que vai acontecer aqui? Ponto e vírgula, ele vai estar reprovado. E vou fechar aqui parênteses para fechar a nossa fórmula. Percebam aqui, então, que imagine que eu tivesse um banco de dados com muitos alunos, né? Ou então com muitos clientes. Eu consigo, então, de uma forma rápida, obter uma informação segura com esse comparativo lógico. Vou dar Enter aqui. Olha lá. Meu aluno está reprovado. Por quê? De acordo com a condição passada, automaticamente ele está reprovado devido aí ele ter uma nota inferior a 6. Vou puxar aqui, ela, marcar os dois, aqui no cantinho. Vou puxar. Pronto. Já tem indicação de aluno aprovado ou reprovado, tá bom? Bem, mas dando sequência aqui, ele está pedindo pintar média e resultado de azul, caso o aluno tenha sido aprovado, caso contrário, de vermelho. Bem, então aí, agora a gente vai aprender a formatação condicional, tá bom? A formatação condicional. Percebam aqui que ele está pedindo, ó, pintar média e resultado de azul, caso o aluno tenha sido aprovado. Caso não, caso contrário, ele vai ficar vermelho, tá bom? Vou selecionar aqui, ó, esse conjunto de dados, selecionei o intervalo aqui, observem aqui que eu selecionei o intervalo de E5 até E13, vou vir aqui na guia da página principal,
formatação condicional, tá, turma? Formatação condicional. Eu já tenho aqui uma pré-seleção de regras estabelecidas. Eu posso vir cá, ó, regras realce de células. É maior do que, é menor do que, está entre, é igual a, texto que contenha, uma data que ocorra ou valores duplicados. Eu também posso vir na opção aqui, gente, de nova regra. Fica a critério de vocês aí, tá bom? Nesse caso, gente, eu vou vir aqui, ó, em nova regra, tá bom? Lembrando, menu aqui, ó, página inicial, formatação condicional. Vou vir aqui em nova regra. Ele vai me abrir aqui esse pop-up, aonde, pessoal, ele vai me dar aqui algumas opções. Essas opções, olha lá, formate apenas células que contenham, formate aí, ó, todas as células com base nos seus respectivos valores, formate apenas células acima ou abaixo da média, formate apenas valores exclusivos ou duplicados. Você vai escolher. No caso, a gente vai formatar apenas. Olha que interessante. Formatar apenas nas células que contém. Aqui, como é o valor da célula, que vai dar base para que a gente crie, tá, essa regra. Está entre aqui, eu vou selecionar lá, no caso, maior ou igual. Maior ou igual a. Nesse caso, lá, maior ou igual a, eu vou colocar aqui, ó, 6. Tá bom? Lembrando que se for maior 6, ele quer que a gente printe de azul. Aonde eu vou definir aqui? Quando eu coloquei 6, gente, eu vou vir cá em formatar, tá vendo aqui na opção formatar, e vou colocar o que eu quero que ele mude. No caso, ele pediu para printar, no caso, o que é printar? É preencher aí, preenchimento, e vou colocar o azulzinho escuro aqui, tá bom? Eu poderia mudar a fonte, eu poderia mudar a borda, eu poderia também mudar o preenchimento, foi o que eu fiz. No caso, eu vou colocar um azulzinho aqui mais claro, tá? Para ficar melhor aqui, para ver com a letra preta, tá bom? No caso, vou colocar aqui esse azulzinho mais claro, vou dar igual, vou dar ok, vou dar ok. Olha o que ele fez aí, pessoal. Ele automaticamente, ele já marcou para mim aqui, olha lá, os valores que estão igual ou maior do que 6, tá bom? No caso, o que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que fazer uma outra regra para aqueles valores que são menores. Vou vir de novo, página inicial, com essa seleção já feita, formatação condicional, nova regra, vou lá na apenas células que contenho, vou vincar menor do que. No caso, gente, é um pouquinho também de raciocínio lógico aí que a gente vai precisar. No caso, é menor que 6. É também meu limitador. Por quê? Menor do que 6, gente, significa qualquer número abaixo de 6. 5,99, ele é menor do que 6. Ah, e 6. 6, gente, não é menor, tá bom? Então, ele acaba excluindo aí, certo? Ok? Ele não entra nessa regra. Ele teria que ser igual a 6, não menor do que 6. Tá bom, gente? É um detalhe importante aí. É um pouco de raciocínio lógico. Quando a gente fala menor do que 6, ele não vai contemplar o próprio 6, porque o 6 é se ele fosse igual a 6, tá bom? Menor do que 6, então 6 aí, ele não entra dentro dessa regra. Tá bom? Por isso que ele não vai conflitar com a regra anterior. Vou colocar lá formato, formatar, vou vir cá e colocar um vermelho. Vou dar OK, OK. Olha lá o que aconteceu, ele printou as células aí que estão abaixo da média. Faça a mesma coisa aqui para o reprovado e o aprovado. Marquei aqui, vou vir cá, formatação condicional, nova regra, células que contenham. Aí, pessoal, olha que coisa interessante. Eu vou colocar é igual a, tá? É igual a. Por quê? É igual a, aí eu vou marcar. Olha aqui, eu posso vir cá, ó, é igual a, vou colocar aqui, ó, essa célula, F8. Por que F8? Porque ele está escrito aprovado. Eu vou colocar F8 lá, para aproveitar aqui, para que ele pegue, o própria célula pega o conteúdo aprovado. Vou lá, gente, lembrando que aprovado, vou formatar e vou colocar aquele azulzinho que a gente escolheu lá primeiro. Vou colocar OK dentro do preenchimento, OK e OK. Olha o que ele fez. Ele colocou lá da mesma cor, tá bom? Olha lá, aprovado. Vou selecionar novamente. OK? Seleciono novamente.
Vou lá, página inicial, formatação condicional, nova regra, vou lá, células que contenho, vou vincar é igual a, vou marcar aqui, e vou vincar e clicar na célula F5, que está escrito reprovado, tá bom? No caso aqui, ó, formatar, vou vincar, marcar vermelho, ok, ok. Percebam então lá que a gente aprendeu a usar aqui a formatação condicional. Essa formatação condicional, gente, ela aumenta demais a produtividade, porque ela marca para você, dentro daquela planilha, daquele conjunto de dados, as informações aí que você quer que ele se destaque. Quando você pega um banco de dados muito grande, isso é muito útil aí para vocês, tá bom? No caso, dando sequência aqui, gente, o que está sendo pedido agora? Totalizar o número de alunos aprovados e reprovados. Vamos lá, então, primeiro, calcular o total de alunos. O total de alunos, gente, eu vou calcular aqui, ó, igual a conte.valores. Vou marcar aqui os alunos, olha lá. A gente já aprendeu essa fórmula também na aula 1. Vou fechar parênteses. Eu tenho aqui, gente, 9 alunos. Se você marcar aqui, lembrando que no canto inferior direito ele já faz essa contagem, ele conta quantos alunos ou quantas células, quantas informações você tem aí. No caso aqui, eu também vou formatar, porque o número de alunos não tem número quebrado. Eu vou vir aqui na página inicial e vou retirar, gente, as casas decimais. Eu vou diminuir aqui, ó, onde que eu estou com o mouse aqui, diminuir a casa decimal. Né? Vou centralizar aqui para ficar um relatório bonito. Também para deixar mais gerencial, vou vir aqui no exibir e vou tirar a linha de grade aqui para vocês, tá bom? Olha lá o fundo branquinho aí, deixando esse fundo mais bonito aí para vocês, tá? Aí, no caso, gente, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente calcular também quantos alunos foram aprovados e quantos alunos foram reprovados, tá? Vou fazer aqui dentro dessa fórmula B18. Vou calcular como? Vai ser o conte-si igual a conte.si. Vou abrir parênteses, o intervalo. Esse é o intervalo onde está escrito aprovado e reprovado. Ponto e vírgula. Lembrando que eu tenho que escrever o texto dentro de aspas duplas e da mesma forma como ele está lá na célula. Se ele tiver parte maiúscula e minúscula, eu tenho que escrever igualzinho. Vou lá escrever, ó, aprovado. Fecho parênteses, aspas duplas, fecho parênteses e dou enter. Significa que 3 alunos foram aprovados. Se vocês observarem lá, 3 alunos foram aprovados. E vou escrever aqui, ó, igual também, conte.si, abro parêntese, marco o intervalo que eu desejo, ponto e vírgula, abro aspas duplas e escrevo reprovado, igualzinho que está lá no texto das células, fecho aspas duplas e fecho parênteses e dou enter. Lá, eu tive um total nessa turma de 6 alunos, 3 alunos aprovados e 6 reprovados. Ele também está pedindo aqui, no caso, gente, para calcular o percentual. Como é que eu faço aqui, gente, para calcular o percentual? Para calcular o percentual, é simples, eu até deixei a fórmula aqui, é só você pegar aqui, ó, igual a B18 dividido pela célula B15. Vou dar um F4 para travar a célula, para quando eu arrastar, ele já fazer esse cálculo automático. Percebam que aqui, gente, ele já calculou que 33,33% dos nossos alunos foram aprovados. Mas, Viana, como é que ele já ficou nesse formatinho aqui de percentual? Página inicial, vocês vão verificar aqui, ó, nesse campo aqui, ó, que você tem aqui algumas formas de formatar o número. Eu tenho aqui milhares, olha lá, se eu clico em milhares, fica 0,33. Essa visão, gente, é decimal. Agora eu tenho uma visão percentual. Se eu quero transformar aquela célula lá, eu seleciono, deixo a célula C18 selecionada, vou clicar em percentual, olha lá o que acontece, eu vejo ela percentual. Se eu quero aumentar casas decimais, eu também aqui na página inicial, eu aumento as casas decimais, ou então eu diminuo as casas decimais, né? A gente aprendendo dicas extremamente importantes e úteis aí no Excel. Espero que vocês anotem aí e isso facilitem e aumente a produtividade de vocês, tá? No caso agora, o que eu faço? Como eu travei a célula B15, isso daqui, gente, é muito útil no nosso dia a dia, aumenta demais a nossa produtividade. O que eu posso fazer aqui? O conforto só de arrastar o conteúdo. Vou clicar aqui no canto inferior direito, segurar e vou arrastar
Olha lá, 66,67. Então, percebam que quando eu somo, dá 100%. Então, aqui, eu já fiz, né, uma apuração de quantos alunos na minha matéria foram aprovados e reprovados e quantos percentualmente falando. Eu já tenho todas essas informações aí para passar, tá bom? Mais um exercício aí para que vocês pratiquem. Lembrando, gente, que o Excel, ele é prática. Não existe outra forma de você aprender o Excel a não ser praticando. Para que você fique aí cada vez melhor, para que você consiga aí gerar esse diferencial competitivo na sua vida profissional, nada melhor do que você pegar e praticar. Pegue aí, gente, um relatório aí da área de vocês ou da empresa de vocês e tentem começar a praticar essas fórmulas, essas visões que a gente está trazendo aqui para vocês, tá bom?